Fala galera do canal Educação Simplificada, aqui é mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos trazer um pouco para vocês e tentar explicar para vocês um pouco como é essa elaboração de itens. Primeiramente eu quero pedir a você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal, dá aquele like, convida a galera aí para curtir também e convida amigos, pessoas da educação aí para seguir o nosso canal que vem com muita informação, com muita coisa boa para vocês, nos ajudem a compartilhar o nosso canal que tenta ajudar, tenta simplificar, como diz o nome aí, a nossa educação. Então hoje quem vai estar aqui com vocês para falar um pouco aí como nós podemos aprender a elaborar um item de uma avaliação externa é o professor Jefferson Oliveira, que vos fala. Sou mestrando em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal Juiz de Fora e atualmente sou técnico educacional da 2ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, a CRED 2, no estado do Ceará, em Itapipoca. Então, pessoal, nós vamos falar hoje um pouco sobre essa elaboração de itens, né, que tem a ver muito com as avaliações externas. Nós temos avaliações externas em nível nacional e em nível estadual. E eu trago aqui alguns exemplos para vocês. Em nível nacional, o Enem e o SAEB são os mais conhecidos. E em nível estadual, eu trouxe aqui algumas, mas cada estado provavelmente tem as suas. O SPAES, que nós conhecemos muito aqui, que é o Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará. Tem também o SARESP de São Paulo, o CIMAV de Minas Gerais, o SAEP de Pernambuco. E cada estado tem aí o seu sistema de avaliação externa. Essa avaliação externa, pessoal, ela não é aplicada pela própria secretaria. Ela faz um sistema, uma forma de contratação de uma entidade e essa entidade é que fica responsável, então, por fazer a aplicação dessa avaliação externa. As formas de contratação, como vocês estão vendo aí, pode ser de duas formas, dependendo do valor e quando essa lei estiver em vigor, esses valores eles vão modificando. Mas o valor principal é que se for até determinado X valor, vai ser licitação. Então, acontece um processo licitatório, onde é aberto um certame e a empresa que der aí o menor lance para aplicar aí essa avaliação externa, fazer todo o processo, é a vencedora. Outra forma, quando o valor da avaliação é ainda maior, existe aí uns limites, vai ser por um regime de pregão, um pouco parecido com licitação, mas tem também toda uma normativa. E aí eu trago para vocês aqui 4 empresas que são as mais conhecidas hoje no Brasil. É o CAED, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma entidade que faz aí todo esse processo de avaliação externa. O INEP, que nós conhecemos, né? O INEP faz aí, principalmente, é o Enem. Tem a Fundação César Gran Rio, que também é bem conhecida, do Rio de Janeiro. E tem a CESP, que é da Universidade de Brasília, que também faz não só essas avaliações externas, também como concursos e também seleções. Então, pessoal, essas empresas, depois de vencer os certames, sejam eles por licitação, por pregão, elas têm responsabilidades. Então, quais são as responsabilidades da contratada? O primeiro delas é logística, desde do antes da aplicação, durante a aplicação e o pós-aplicação. Essa logística é desde o número de pessoas que vai necessitar, da impressão da prova, deixar tudo organizadinho para no dia não haver problemas. Então, é uma responsabilidade da empresa contratada. Uma outra responsabilidade é o dia da aplicação, ela também tem essa responsabilidade de angariar aplicadores, de cumprir os horários, tudo que está previsto para o dia da aplicação. Ela também tem uma responsabilidade técnico-pedagógica, que nós vamos hoje nos focar nessa responsabilidade, que é de elaborar e ajudar a elaborar aí a matriz de referência, também a questão dos itens e também ela tem todo esse aparato aí de informações pedagógicas que ela dá após as avaliações serem aplicadas, que aí nós vamos para o ponto 4, que é exatamente esse tratamento dos dados. Depois de tudo aplicado, ela vai recolher todos os gabaritos, tem a responsabilidade de corrigi-los, de fazer todo o tratamento desses dados, trazer várias informações de forma em tabelas ou em gráficos para a empresa, para a entidade que está contratando, para que ela tenha aí insumos, evidências importantes para o trabalho educacional. E indo para o técnico pedagógico, pessoal, hoje nós vamos focar na elaboração de itens, que são os elaboradores de itens. E nós temos aqui 5 pontos importantes para essa questão dos elaboradores.
Primeiro deles, pessoal, o elaborador ele pode ter, tem empresas que têm, outras não, ele pode ter ou não vínculo com a instituição. Então, pode ser que a empresa lance um edital para que seja aí contratado de forma temporária ou até por produção esses elaboradores de itens, ou pode ser que ele já tenha vínculo, já seja uma pessoa de carreira da empresa propriamente para elaborar item. No ponto 2, é importante saber que para que ele seja elaborador de um item, principalmente ele precisa ser licenciado naquele componente curricular. Então, para que eu seja elaborador de língua portuguesa, eu tenho que ser licenciado em língua portuguesa, em matemática e assim por diante. Para elaborar o item, eu tenho então uma matriz de referência. Essa matriz de referência ela é tirada dos documentos referenciais ou do país ou daquele estado, né? Como o caso aqui no Ceará tem o documento referencial do Ceará, TCRC, documento curricular referencial do Ceará, e cada estado tem o seu e o Enem também tem o seu documento de referência, onde lá vão estar as competências e habilidades que são exigidas para que o aluno tenha no dia da prova. Esses profissionais passam por um curso de capacitação dado pela entidade. Esse curso ele varia, vai de 40 a 120 horas para que eles sejam aí bem prontos para elaborar esses itens, que é exatamente o que nós vamos mostrar para vocês um pouco como é aí um pouco dessa capacitação, dessa formação para que eles possam elaborar e toda a lógica dessa elaboração. E o ponto 5 é muito importante, pessoal. Esses elaboradores de item, ele precisa ter um princípio muito importante aí socioemocional, né, e ético, que é a ética profissional, porque eles vão elaborar os itens e eles vão ter que manter o sigilo, o cuidado para que não seja vazado e não traga problemas, como já trouxe no Brasil, nessa questão de itens aí elaborados, ok? Então, nós vamos aqui para o elementos de um item, para que vocês identifiquem. Eu coloquei a legenda, está em cores diferentes para a gente identificar. Então, lá em cima, pessoal, vamos primeiro identificar, depois eu vou mostrar aí de forma estratificada um por um. Lá em cima, você tem o enunciado. Então, esse é o primeiro elemento de um item, enunciado. Depois do primeiro elemento enunciado, você tem o suporte, como vocês estão vendo aí em lilás, né? Esse plano cartesiano aí, o suporte. Você tem o comando do item, que você está vendo logo após aí o suporte, o comando está no quadradinho verde. A setinha verde aí, vocês estão vendo que antes da setinha, o quadrado aí são as alternativas, são 5 itens aí que vocês estão vendo, 5 alternativas. A setinha verde é o gabarito, que é o item correto, e as setinhas vermelhas são conhecidos como distratores. Nós vamos entender aí todos esses elementos agora, passo a passo. Então, o primeiro deles é o enunciado. Qual é a característica do enunciado? Ele é um texto de introdução ao item. Então, ele introduz aquele item, como vocês estão vendo aqui. Ele vai falar um pouco aí sobre o gráfico, dizer o que ele representa, ele vai introduzir um pouco ao item, certo? Então, essa é a função na elaboração do enunciado. Ele vai introduzir, ele vai levar a pessoa a se dirigir ao suporte, certo? Então, ele é um texto de introdução ao item. E logo após esse enunciado, vai vir então o suporte. O suporte, pessoal, ele tem as informações necessárias para o item e ele pode ser das mais variadas formas. Ele pode ser um texto, ele pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, uma tirinha e de muitas outras formas, poema, poesia. São várias maneiras que podem ser utilizados, até mais de uma, né? Mais de uma imagem pode ser utilizado como suporte. O outro importante aí sobre o suporte, pessoal, é que ele tem que ser legível e entendível, né, para que a pessoa possa ter de forma fácil e aplicada as informações necessárias para responder o seu item. O ponto 3, pessoal, é o comando. Então, o comando, ele tem como característica o que se quer saber, o que é que eu quero saber nesse item, né? Sempre de forma afirmativa, ele nunca vai pedir nessas elaborações de itens aí de avaliações externas. Nunca vai dizer o item incorreto, por exemplo, que isso também leva, como eu estou mostrando para vocês, nunca pode ser pegadinhas. Eu pensei que era o correto. Ele não pode levar isso a pegadinhas e sempre de forma afirmativa. É o que eu quero saber, certo? Então, o comando, ele não pode induzir o aluno ao erro, certo? Essa é uma importante informação sobre o comando. Como vocês estão vendo aqui na questão, o comando está pedindo aí a expressão algébrica. Então, é isso que ela quer saber, certo? E nunca ela vai levar o aluno ou induzi-lo ao erro ou não sendo de forma afirmativa. E aí,
Após o comando, pessoal, nós temos as alternativas. Podem ser 4 ou 5, geralmente no Brasil. Vai depender das orientações do edital, porque tem editais de concursos e seleções que são 4 itens, tem editais que são 5 itens. Então, em relação à avaliação externa, como SAEB, há uma normativa em relação à idade. Então, o ensino fundamental são 4 itens, do item A ao item D. Já o ensino médio são 5 itens, do item A ao item E. Então, vai depender aí de orientação. Um outro detalhe importante sobre as alternativas é que elas devem ser aí destacadas e de fácil entendimento. Então, vocês estão vendo aqui, pessoal, no exemplo que eu coloquei, o item A está entre parênteses, ou seja, eu facilmente identifico o que é o item A, o que é o item B, o que é o item C, porque tem casos em que você, quando está fazendo lá o trabalho da avaliação, o item C pode ficar lá embaixo, numa coluna, e subir o valor lá para cima, e isso vai dar uma confusão, o aluno não vai entender, então tem que ser destacado de forma fácil e que seja facilitado o entendimento. E, logicamente, numa questão de múltipla escolha, apenas um item, uma alternativa vai ser a correta das 4 ou 5 que estiverem expostas. E essa que estiver correta, pessoal, ela vai ser considerada chamada de gabarito, que é a alternativa correta que não deixa dúvidas. Ela não pode deixar dúvidas. Caso ela deixe dúvidas, ela vai para aquele caso das pessoas poderem recorrer, e ao recorrer elas podem anular o item que você elaborou. Né? Isso não vai ser bom para você como um elaborador de itens. É bom lembrar que todo esse princípio que nós estamos mostrando para vocês, vocês podem colocar no dia a dia na escola de vocês, na instituição de vocês, você já trabalhar isso com o seu aluno nas suas avaliações internas, na sua elaboração da sua avaliação. Então, apenas um item, e esse item ele deve ser o correto e não deixar dúvida que ele é o correto, certo? É o gabarito. E por último, pessoal, nós temos os distratores. O que são os distratores? Vocês estão vendo as setinhas em vermelho, né? São os itens incorretos, as alternativas que não estão corretas. Essas alternativas, pessoal, que não estão corretas, elas têm uma característica importante. Elas não são colocadas lá por acaso. Então, um exemplo prático é, digamos que eu tenho um item que o aluno deveria ter somado, mas em vez de somar, digamos que ele iria somar 2 mais 2. Deveria o item correto ser 4, a alternativa correta ser 4. Mas em vez de somar 2 mais 2, ele subtraiu, 2 menos 2, 0. Então o item B vai ser 0. Em vez ele dividiu, 2 dividido por 2 vai ser 1. Então o item C é 1. Então veja que os distratores, pessoal, eles não vão influenciar no resultado ou no TRI, que isso vai ser um outro vídeo que nós vamos fazer para vocês explicando essa lógica do TRI. Mas ele vai lhe dar informações, evidências e insumos importantes para o seu trabalho. Você vai entender em qual aspecto que está fazendo com que o seu aluno erre, em que momento ele está errando e qual é o passo que eu tenho que dar para que ele não erre mais. Então, quando eu faço uma lógica de porcentagem de marcação dos meus alunos naquelas alternativas, eu entendo qual foi o aluno que chegou perto de acertar, qual foi o aluno que simplesmente chutou, qual foi o aluno que não entendeu a lógica, ou qual foi o aluno que, por um equívoco, às vezes numa soma, de uma multiplicação simples, ele pode ter errado o item que eu elaborei. Então, aí é a lógica dos distratores, como eles são importantes também, quais são as outras alternativas que eu coloco além do gabarito. Tá ok? Então, pessoal, era isso. Eu quero agradecer cada um de vocês aí que ficaram atento, ouvindo aqui o nosso vídeo, explicando um pouco sobre essa lógica da elaboração de itens. Que vocês fiquem bem com Deus. E logo mais nós vamos trazendo outros vídeos, simplificando um pouco mais essas lógicas da educação brasileira e estaduais, para que nós possamos entender um pouco mais desse trabalho, como é que ele está sendo feito e está mudando a história educacional do nosso país. Obrigado por tudo, curtam o nosso canal Educação Simplificada, sempre à disposição para vocês.